Doutor Gessé Orellana, bom dia. É um prazer tê-lo aqui. Poderia ser um prazer maior se a gente tivesse alguma notícia boa para oferecer para a população. Eu quero agradecer primeiro a senhora, pelos alertas que o senhor vem dando. Talvez sem isso a situação fosse ainda pior, se é que é possível piorar, o que já está tão infernalmente ruim. Mas eu queria que o senhor começasse descrevendo para nós o dia dos profissionais de saúde ontem, nessas câmaras de sufocação em que se transformaram as UTIs dos hospitais de Manaus. Bom dia para o senhor. Bom dia, em primeiro lugar, agradecer pelo convite aí, a paciência, né, dos ouvintes, né, de estarem dispostos a escutar esses relatos dramáticos, né. Parabéns aí a todos que estão participando desse momento, né. Mas, infelizmente, nós realmente temos muitas notícias ruins sobre Manaus, um drama sem precedentes entre os trabalhadores de saúde e principalmente entre a população. Mas eu acho que eu tenho uma notícia boa, uma boa notícia sim, para a população, não só de Manaus, mas para a população do Brasil, né? Que nós conseguimos romper uma barreira de quase 9 meses de ocultamento da gravidade da epidemia de Covid-19 em Manaus. Então, agora, nós estamos de forma bastante clara evidenciando a negligência das autoridades sanitárias, o papel catastrófico do Ministério da Saúde na cogestão da epidemia e, enfim, acho que as primeiras palavras seriam essas. Bom, doutor José, pode ir, Florestan, por favor. Não, então, exatamente o que o senhor disse foi o que eu falei um pouco antes do senhor entrar para essa entrevista, né, que eu mesmo tinha recebido alertas de médicos aí de Manaus, né, comentando que a situação iria chegar onde chegou. Eu estava sabendo disso há um bom tempo. Se eu, como jornalista, estava sabendo, eu imagino que o Ministério da Saúde tinha todas as informações, né? Ou seja, isso aí é um crime de responsabilidade, sim. E é um crime de responsabilidade que envolve o Ministério da Saúde e o presidente da República, né? Eles devem uma explicação à sociedade, principalmente porque o próprio chefe do país, né, o presidente, ele não tem, em nenhum momento, seguido as orientações da Organização Mundial da Saúde. Ele vai sempre na contramão do que é delimitado, né, na questão da saúde pública, né, nessa questão do coronavírus, né? Eu queria que o senhor explicasse para as pessoas, porque quando a gente fala que estava morrendo gente, né, e também pessoas morrendo em casa, né, doutor? Porque muita gente não tinha lugar para ser atendida no hospital, acabou morrendo por falta de ar em casa, né? E tem gente ainda hoje morrendo lá em Manaus, porque os hospitais estão superlotados, os médicos trabalhando de uma maneira terrível, né? Assim, no limite, né? Eu queria que o senhor explicasse isso. Como é que é o fim de uma pessoa que não consegue respirar? Como é que é isso? Como é que é o sofrimento dessa pessoa? Olha, Florestan, é algo indescritível, né? É uma das maneiras mais desumanas de você tirar a vida de um ser humano, né? É a possibilidade de respirar, né? E como você bem lembrou, a humanidade se chocou ontem, né, com os hospitais que deveriam ser espaços para salvar vidas, sendo transformados em algo parecido com câmaras de asfixia. Mas esse exemplo talvez tenha sido o exemplo mais dramático que precisou vir à tona para chamar a atenção do Brasil e do mundo. Só que eu queria lembrar e recobrar os seus argumentos anteriores em relação às mortes em casa, que nós estamos com praticamente o triplo do número de mortes fora do hospital nos últimos 7 dias em Manaus, em comparação aos primeiros dias de dezembro. Portanto, nós já tínhamos dezenas de pessoas morrendo asfixiadas em casa, dezenas de pessoas que morriam ou asfixiadas em casa, ou no trajeto casa-hospital, ou até mesmo sem conseguir entrar dentro das unidades hospitalares devido à nítida e à reconhecida saturação de toda a rede pública e privada hospitalar do estado do Amazonas. Eu queria lembrar outro detalhe aqui também que tem sido pouco discutido,
é que essa crise de Manaus, na realidade, é a crise do estado do Amazonas e a crise da saúde pública brasileira. Ela representa o pior exemplo possível da gestão da epidemia em Manaus. Eu gostaria de lembrar aqui que no dia 18 de setembro, nós soltamos um alerta recomendando o lockdown em Manaus. O ex-prefeito de Manaus, ele acolheu a nossa proposta depois de resistir a ela, mas em menos de 24 horas, Florestan, o presidente Bolsonaro, ele fez questão de se pronunciar nas redes sociais, classificando a proposta do prefeito e, portanto, a proposta da ciência como absurda. Em menos de 48 horas depois, o governador do estado do Amazonas, esse mesmo que levou Manaus e o Amazonas a essa tragédia sem precedentes, ele que transformou Manaus na capital mundial da Covid, ele também descartou o lockdown e disse não ser necessário. E vou dizer mais, só para finalizar essa primeira fala. Tudo que vocês estão vendo em Manaus agora provavelmente está remetendo à maior tragédia sanitária já documentada em tão curto espaço de tempo na humanidade, nos últimos 20 ou 30 anos. Não há relato de nada tão grave, tão agudo que ocorreu em tão curto espaço de tempo. E isso não foi suficiente para o governador do estado do Amazonas, para o prefeito de Manaus, decretarem um lockdown em Manaus. O que ele fez foi simplesmente decretar a suspensão ou toque de recolher das pessoas entre as 19 horas e as 7 horas da manhã. Como se o vírus ele tivesse algum tipo de mecanismo que fosse capaz de identificar o horário que ele pode ou não circular pela cidade. Eu não consigo entender a que ponto, como um ser humano consegue tomar uma medida tão desumana como essa, diante de uma situação tão trágica como essa, que não só Manaus, mas a humanidade está acompanhando estarrecida. Muito bom. Eu só queria dizer uma coisa, Fábio. Complementando o que o doutor Gessen falou, ele está extremamente emocionado, como eu, como a Lu, como todos aqui. Porque, olha, agora eu não gostaria de estar na pele de vocês, sinceramente. Acho que doutor Gessen, como é que é a morte de um paciente que não tem, que precisa de oxigênio e não tem, que de repente acaba o oxigênio na câmara que leva esse insumo até ele, hein? É a pior sensação possível e imaginável, né? Você não se restringe apenas ao sofrimento desse indivíduo, Márcio, mas também ao sofrimento das pessoas que assistem, os técnicos de enfermagem, os médicos, os enfermeiros, o pessoal de apoio e os familiares. Então, isso, além de representar uma das mais dramáticas, uma das mais penosas formas de morrer, também acarreta em danos psicológicos, muitas vezes irreversíveis nos trabalhadores de saúde. Vou dizer mais, muitas dessas pessoas que não foram a óbito ontem, que foram ventiladas manualmente com a chamada técnica popularmente conhecida como ambusagem, foram pessoas que provavelmente sobreviveram e que ou tiveram sequelas transitórias, especialmente sequelas pulmonares e neurológicas, ou são pessoas que vão ficar com sequelas permanentes, sejam elas pulmonares ou neurológicas. Então, é um problema, é uma tragédia que tem uma extensão tão grande que é até difícil de dizer onde dói mais, qual que é a consequência de médio prazo, de longo prazo, porque realmente é o que eu disse, nós não temos nenhum relato de nada tão grave acontecendo na história da pandemia de Covid-19, principalmente de tamanha negligência e impunidade. Porque eu acho que é esse o espírito, né? Não é possível você ver Manaus ser mergulhada no caos pela segunda vez seguida, brindando, né, no mau sentido da palavra, a humanidade com uma possível nova cepa e com um colapso catastrófico como esse, você não ter esse governador do estado do Amazonas afastado e o ministro da Saúde responsabilizado por suas falas irresponsáveis que ele fez recentemente na visita a Manaus. Olha, eu queria saber do senhor como é que está o estoque de oxigênio para enfrentar o dia de hoje, porque ontem,
conseguiu, enfim, chegamos ao fim do dia de ontem, mas não me parece que haja uma solução definitiva. Inclusive, tem essas controvérsias aí de ofertas de leitos em outros estados e ofertas até da parte, por exemplo, do Nicolás Maduro de oxigênio, que o governo brasileiro ainda não aceitou, como se fosse possível não aceitar um insumo tão importante num momento delicado como esse, né, doutor Gesem? Olha, é uma situação bem difícil, né? Ontem nós tivemos um consumo monstruoso de oxigênio medicinal nos hospitais de Manaus, e isso é algo que precisa ser investigado, né? Porque nós temos plena consciência da superlotação dos hospitais, mas a quantidade de oxigênio medicinal consumida pelos hospitais de Manaus nos últimos dias podem estar mostrando indícios de mau uso terapêutico desse insumo, né? Então, não é meio estranho, né, para a gente que trabalha com esse tipo de profissional ver um consumo tão absurdo como esse, né? Inclusive, nós temos que avaliar a possibilidade desse oxigênio ter sido utilizado de forma ineficaz nos pacientes, que pode ter levado ao esgotamento do seu uso dentro dos hospitais, tal qual nós temos visto desde o início da epidemia, não só em Manaus, mas em todo o Brasil, esse uso inapropriado, esse uso ineficaz de medicações como a cloroquina e a ivermectina, fortemente recomendadas e defendidas por personalidades do mundo político, do mundo esportivo e etc. Bom, Fábio, o que fica claro aí é que os números de mortes e de contaminados no Brasil está com defasagem, né? Porque, segundo o próprio Dr. Gesem, aqui muitas pessoas estão morrendo em casa, muitas pessoas estão morrendo dentro do carro, e certamente esses números não aparecem, né, nos nossos levantamentos, né? Certamente muito mais gente está morrendo no Brasil, muito mais gente está se contaminando no Brasil, né? E eu queria saber como é que está a situação dos hospitais particulares, né? Eles estão também superlotados, eles poderiam ser utilizados nesse momento? Como é que está essa situação? Olha, Florestan, tanto a rede pública como a rede privada estão em estado de superlotação, né? A rede pública talvez tenha uma representação mais dramática, não só para a sociedade, mas também para a imprensa nacional e internacional, mas nós temos um problema semelhante na rede privada, inclusive relatos, né, de filhos de grandes personalidades do Amazonas, do mundo jurídico, inclusive, né, sendo acudidos em casa ou sendo transferidos emergencialmente em jatos particulares ou voos fretados para fora do estado do Amazonas. Então, é uma situação que chegou a um ponto tão limítrofe que as pessoas não têm mais como se proteger, independente da classe social, independente do tipo de acesso que você tem ao serviço de saúde, seja a rede suplementar, nesse caso, os hospitais privados, ou a rede pública, que faz parte do Sistema Único de Saúde. Portanto, uma situação dramática que você, infelizmente, está vendo algo que foi classificado por um dos grandes nomes, né, da rede privada de Manaus como uma tsunami da Covid-19 e não a segunda onda. O que poderia ser feito nesse momento? Só uma questão. O que poderia ser feito nesse momento emergencial? O que o senhor acha que deveria acontecer? O que deveria ser focado nesse momento para começar a enfrentar essa guerra? Olha, eu tenho uma posição muito radical em relação a isso, mas ela é muito assentada na nossa experiência em relação ao que nós vimos ao longo de 2020 em Manaus e no estado do Amazonas em termos de gestão da epidemia. Na minha opinião, nós estamos numa situação bastante difícil, porque nós precisamos reconhecer de que essa equipe do governo estadual e parte da equipe do município, elas são inteiramente incapazes de administrar a epidemia. Então, há necessidade de troca radical de todo o comando, de todas as pessoas que são responsáveis pela avaliação, pela previsão do número de leitos, de consumo de oxigênio, de profissionais de saúde. Ela está totalmente equivocada. São pessoas que mostraram completa incapacidade. Por outro lado, qual seria a solução? Uma intervenção federal. Mas como uma intervenção federal com um ministro
da Saúde, que vai a Manaus dizendo que vai combater a epidemia de Covid-19 com ivermectina e vitaminas. É muito complicado. Nós estamos realmente numa situação dramática, sem termos para onde correr. A curto prazo, não temos o que fazer. Nós temos que, basicamente, torcer para que essas pessoas sejam retiradas do estado do Amazonas e que elas não evoluam para o óbito e, principalmente, Florestan, Márcio e Lu, nós temos que torcer para que essas pessoas não disseminem essa possível nova cepa nesses hospitais que elas estão sendo enviadas, no Maranhão, Pará, Piauí e tantos outros hospitais que estão recebendo esses pacientes. Doutor Gessen, só mais uma pergunta para o senhor. Quando o senhor falou ontem em nova cepa, quando isso foi atestado e tudo mais, que até isso gerou consequências no mundo, com o governo da Inglaterra querendo restringir o trânsito de passageiros brasileiros para lá, para evitar... Assim, o que acontece com essa nova cepa? Ela provoca reinfecção? As pessoas estão adoecendo de novo? Porque o que a gente pensava, vendo o caos que se instalou na primeira onda em Manaus, é que haveria ali um fenômeno de imunidade de rebanho, porque todo mundo parecia ter adoecido na primeira onda, mas não é o que se vê agora. É reinfecção? Ou o que é? Aumentou demais a transmissibilidade do vírus? O que é que aconteceu que, de repente, a coisa explodiu desse jeito? Olha, eu acho que o primeiro ponto que precisa ser relembrado, né, é a questão da má ciência, né? Nós tivemos, lamentavelmente, em setembro, no final de setembro de 2020, um grupo de pesquisadores, né, liderado pelo Dr. Lewis Buz e pela doutora Esther Sabino, da Universidade de São Paulo, que não são epidemiologistas de formação, diga-se de passagem, alertando a humanidade de uma possível imunidade de rebanho. Imaginem vocês, 66%, segundo as estimativas irreais dos estudos deles, da população de Manaus já havia entrado em contato com a Covid-19. Eles conseguem publicar esse artigo depois de sérios problemas, né, no início de dezembro, onde eles pioram a previsão deles, né, dizendo que em meados de outubro, Manaus já tinha aproximadamente 76% de indivíduos infectados. Ou seja, de acordo com todo o conhecimento acumulado que se tem sobre epidemias de doença infecciosa, seria o chamado limiar epidêmico, né, ou a quantidade suficiente necessária para você atingir a imunidade de rebanho de forma natural, né? Mas, no entanto, a gente sabia que isso era pura e simplesmente um devaneio matemático, um devaneio de modelos mal feitos, mal desenhados e feitos por pessoas que não têm ideia do que está acontecendo em Manaus agora e do que aconteceu ao longo da primeira onda. Portanto, esse trabalho ele acaba criando uma sensação de tranquilidade, não apenas no mundo científico e na imprensa internacional, porque, se eu não me engano, esse artigo pré-print, sem avaliação pelos pares, publicado lá em setembro, ele mobilizou milhares de meios de comunicação mundo afora e foi incorporado na narrativa de muitos apoiadores do presidente Bolsonaro, né, de muitos apoiadores do governo do estado do Amazonas, intimamente alinhado ao governo Bolsonaro nessa política que pode ser considerada talvez uma nova forma da prática de genocídio. Isso é outra questão que precisa ser revista no Estatuto de Roma, inclusive, que acaba levando a população a acreditar que Manaus tinha atingido a imunidade de rebanho, quando, na verdade, o que nós estamos vendo agora em dezembro é uma tragédia sanitária e humanitária sem precedentes, Márcio, e respondendo a sua pergunta, piorada com a presença dessa possível nova cepa. Nós não temos dados, nós não temos estudos nesse momento que consigam nos dar segurança suficiente para dizer que essa possível nova cepa, ela causa quadros mais graves, ela leva a uma maior letalidade, mas muito provavelmente, com muito grau de certeza, nós podemos especular que ela é realmente muito mais transmissível do que as 11 cepas até então catalogadas no estado do Amazonas. Esse é um ponto importante que nós precisamos também tornar público, não só para a imprensa nacional, mas internacional, que o Brasil foi exposto a um vexame histórico pouco explorado, não só na científica, mas pela imprensa nacional. O fato do Ministério da Saúde do Japão ter encontrado a cepa primeiro
do que o Brasil. Isso é uma vergonha histórica, porque o que aconteceu foi basicamente o vizinho te avisar que tinha um ladrão na sua casa, sendo que você estava dentro de casa. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, o fato dos japoneses terem identificado essa possível nova cepa primeiro do que a lenta e deficitária vigilância laboratorial e, mais especificamente, vigilância genômica do Brasil, é outra prova contundente dos nossos sérios, graves e, até então, incontornáveis problemas para a apropriada gestão da epidemia. Doutor Gesem, olha, foi um prazer falar com o senhor aqui, só não foi maior porque o assunto é horroroso. Força para vocês aí em Manaus. E muito obrigado pela sua vigilância, chamando a atenção da gente antecipadamente para coisas que esses governos aí mitômanos, sei lá, e tanatofílicos, né? Tem tesão pela morte, é isso, estão promovendo. Obrigado e bom dia para o senhor aí, se for possível. Agradeço a todos aí, Luciana, Florestan e Márcio, muito obrigado pela oportunidade. Muita força, viu? Força para vocês aí, porque o senhor falou uma coisa que eu falo, ontem a gente estava falando sobre isso, as consequências psicológicas que tudo isso que a gente está vivendo vai causar, a gente não tem noção agora, né? Porque isso não é consequência psicológica só para a pessoa que perde o familiar, é para vocês que estão aí na linha de frente. E isso daqui a um tempo que Deus ou que as pessoas acreditarem, cada um na sua crença, ajude, porque não vai ser fácil também. Muito obrigado, Luciano. Doutor Gesem, um abração para o senhor. Obrigado por nos atender, viu?